Olá pessoal, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Mundo de Regeneração. Eu sou o Paulo Renato Mota e a Vanessa está comigo aqui do portal Insight Você por Dentro. E estamos mais uma vez aqui com a leitura do livro do Divaldo Franco, né, Vanessa? Onde nós paramos? Nós estamos aqui no capítulo 15, Experiências Iluminativas, e Divaldo Franco estava narrando pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda as experiências na colônia espiritual com os voluntários extraterrestres pleiadianos que se reencarnariam, que estão reencarnando no planeta Terra para ajudar a sua evolução. Acabou de acontecer aqui no último capítulo uma reunião, né, onde se explicava para os reencarnantes tudo que eles passariam aqui na Terra, as famílias humanas, né? Sim, as famílias humanas que eles iam ter, os desafios de lidar com esses sentimentos humanos, de destruição, raiva, injustiça, da luta pela sobrevivência. Então estavam alertando, né, que tudo isso faria parte aqui na Terra, mas que eles iriam ajudar o planeta com seu exemplo a evoluir nisso também, que teriam que ser fortes, perseverantes, lidar com a paciência, com o perdão, e que no seu desdobramento noturno teriam o conforto de que aí sim encontrariam os irmãos cósmicos e que têm aí a mesma intenção deles, que os prepararam para vir para cá. Era isso, né? Isso mesmo. Então vamos lá, continuando agora o novo capítulo 15, Experiências Iluminativas. Antes do retorno, conhecemos superficialmente os espíritos que estariam sob a direção do nosso mentor, com os quais deveríamos participar no seu processo de renascimento na matéria densa. Esses reencarnantes que a gente acabou de falar. Sim. Segundo informações do Dr. Silvio, eram aproximadamente 1000, que também deveriam seguir-nos para o acampamento adrede construído pelos especialistas nessa área, que nos haviam antecedido. Ao primeiro ensejo, a programação previa um encontro entre os visitantes e os transeuntes do carreiro carnal, o que ficou estabelecido para a noite seguinte. Durante o dia, mantivemos contatos afetuosos com alguns deles, dialogando, ouvindo-os em suas belas narrações a respeito da vida que desfrutavam em Alcione. No capítulo passado também, nós, no finalzinho do vídeo, comentamos sobre essa estrela, sobre o Sol de Alcione, que é um grande Sol central, como é chamado pelos estudiosos da transição planetária, e que tem papel fundamental nessa transição, e é aí de onde vêm os reencarnantes dos quais a gente está falando. E eles contavam da vida lá então para o Manuel Filomeno. Isso. As palavras do meu vocabulário são insuficientes para repetir as narrações através da projeção mental por eles propiciada, dando-nos uma ideia, ainda que imperfeita, do esplendor do reino, que a todos nos aguarda, na marcha sublime da evolução. E olha só, projeção mental. Então essa conversa era ali no plano mental deles, então eles se projetavam mentalmente para essa narração e podiam ver ali como era a vida desses espíritos pleiadianos. Só que aqui o Manuel Filomeno, ele fala que não tem vocabulário, palavras suficientes para expressar tudo isso que mentalmente ele via, ele sentia. Pude aquilatar a respeito da sábia informação de Jesus quando se referiu, conforme João 14, versículos 1 e 2, não se turve o coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então aqui o narrador, ele lembra dessa citação da Bíblia, ao ver mentalmente toda essa realidade que sublime que os extraterrestres lhe mostravam
e sabendo que a Terra se encaminhará também Sim. para isso com essa ajuda que está recebendo. No capítulo 3 do livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo é sobre várias moradas na casa de meu pai. Ok, fica aí a dica para a gente ler também. Sim. Não poderia ser diferente caso fosse a Terra privilegiada exclusivamente com habitantes, e inúteis seriam os bilhões de astros que gravitam no universo, produzindo a sinfonia intermina e majestosa da criação. Invariavelmente temos-nos detido nas informações sobre transtornos de conduta e obsessivos, sofrimentos de todo porte, incompletude, regiões de prova e de purgação, campos de expiação e de padecimentos inenarráveis no além-túmulo. É natural que assim o façamos, de modo a despertarmos a consciência adormecida dos espíritos que se encontram na roupagem carnal, comprometendo-se com o mal em vez de reabilitar-se, navegando contra a correnteza em vez de avançarem no mundo do porto de segurança. No entanto, a respeito dos mundos felizes nas suas constituições físicas e espirituais, não encontramos as palavras próprias para traduzirem a beleza e a harmonia que neles existem. Aqui o narrador diz que na literatura espírita que existe, se fala bastante do que há no além-túmulo, no mundo astral. Sim. Dos tipos de mundos, né? Sim, e de sofrimentos, de todo tipo, das regiões de prova, expiação, porque isso é necessário para que saibamos onde o mal conduz, para que não se vá por esse caminho. Sim. Mas que também, aqui se pode falar dos mundos felizes, mas que, no entanto, quando se trata de falar de como são esses mundos bem-aventurados, as palavras faltam, eles não conseguem encontrar palavras suficientes para nos passar aqui na terceira dimensão. Interessante, não? Sim, você vê que entre eles lá também, ele estava naquele lado e ainda tem dificuldade. A mesma coisa acontece aqui na parte dos médiuns, né? Às vezes falta palavra para tentar transcrever o que o espírito está falando, também tem essa dificuldade muito grande, viu? Sim, porque são realidades bem diferentes. Sim. Mas que nós chegaremos lá para saber, para sentir por nós mesmos, é o que a gente espera. Em nossa esfera de ação espiritual, por exemplo, as paisagens são ricas de tonalidades incomparáveis, nasceres e pores do sol portadores de luzes em tons indefiníveis, jardins e nascentes de água cristalina em jorros intermináveis, flores em festões multicoloridos e perfumes suaves, penetrantes, educandários e teatros para a formação intelecto-moral, hospitais e sanatórios modelos, que deverão inspirar as futuras construções terrestres, conforme já vem acontecendo. Galerias de arte em todos os gêneros, em que nobres artistas aprimoram a capacidade de registro para tornarem a Terra um planeta paradisíaco. Laboratórios de planejamento e de projetos relevantes, com o objetivo de serem realizados descobrimentos das leis que regem o planeta e o cosmo, trabalhando-se afanosamente para erradicar as doenças e os distúrbios que ainda predominam no orbe, encontros enriquecidos de sabedoria com debates e conversações superiores sobre a vida e sua finalidade existencial. Universidades para aprofundamento dos conhecimentos mais avançados, preparando equipes de espíritos iluminados pelo amor e pelas informações culturais, que têm por missão preparar as gerações novas e sucessivas em relação ao futuro da humanidade feliz. Espetáculos de luzes e de sons em contato direto com a natureza, que também se veste de preciosas indumentárias vibratórias, para edificar-nos e ajudar-nos a abençoá-la com a nossa gratidão. Dramas e jograis de superior qualidade, não podendo esquecer as bibliotecas vivas, em que os livros são portadores das imagens do que os que escrevem e trazem-nos de volta, incluindo as suas emoções, videotecas e imagens virtuais em computação especial, comunicações televisivas superiores, tudo direcionado para a dignificação do ser
e sua conquista interior. Nem sempre ao alcance de todos, recintos onde se encontram arquivadas as experiências transatas dos habitantes locais, às quais somente têm acesso aqueles que atingiram expressivo patamar de evolução, de modo que, consultando o passado, podem desenhar o futuro, superando-se nos embates íntimos. A vida é um hino de magnitude imensurável e homenageando o Criador. Assim é que o narrador descreve a vida, as coisas, os lugares na esfera de ação espiritual em que se encontra. E ele diz que tudo isso servirá de modelo para que na Terra também termos tudo isso. E aqui uma coisa que eu achei muito interessante foram as bibliotecas vivas. Sim, que ele descreve aqui. Que os livros são portadores das imagens dos que escreveram e trazem-nos de volta. Então, você pode ter contato ali com o próprio autor do livro, sim, energeticamente, em imagens virtuais, numa computação especiais, incluindo as emoções. Sim, que interessante. Com que foram escritas os livros também. Aí, pelo que eu vejo, você refere-se ao mundo feliz, lembrando que nós temos aqui no nosso sistema solar mesmo um planeta que se enquadra na categoria de mundo feliz, que é o planeta Júpiter, né? Mais que o pessoal fale, a ciência fale, né? Nossa, mas não tem vida lá em Júpiter, não tem como, tempestades, é um planeta gasoso, mas na Revista Espírita de 1858 fala, né? Que o planeta Júpiter tem vida sim e descreve exatamente como é a vida lá no planeta Júpiter. E conforme até nesse livro já falou aí também, que quanto mais evoluído, mais sutil a matéria, por isso que um telescópio nunca vai fotografar uma pessoa, um ser andando em Júpiter. Que é quanto mais evoluído, mais sutil. Não que esteja morto, não é espírito, é mais sutil a matéria. Então, sim, um planeta com vida também, né? Nossa tecnologia, por mais avançada que seja, ela está preparada para essa matéria, sim, que existe aqui, igualzinha da Terra. Um telescópio e alguns satélites, eles estão, sim, preparados para captar imagens, os robôs, né? Isso, os robôs. Eles estão preparados para captar imagens, tudo bem físico, né? Com a mesma matéria, isso, da Terra. Não se preparou ainda equipamentos para captar a imagem de matérias sutis ou de uma energia mais sutil do que há no planeta. Por isso não se capta imagens ou seres, sim, quando tridimensionais, vamos dizer assim, né? Sim, quando se aponta os telescópios pro espaço ou quando os robôs vão até os planetas que são enviados pela NASA. Estamos ainda numa tecnologia assim, que seria essas câmeras infravermelho, que já vem por calor, por espectros diferentes que o nosso olho humano não consegue enxergar, mas ainda está longe ainda de conseguir ainda. Até alguns aplicativos, sim, informais já captam algumas energias, mas tudo muito informal, sim, ainda. A gente não tem uma ciência formal mandando isso para pesquisar o espaço, né? Isso. Continuando aqui, então. Mesmo quando impõe as necessidades de reabilitação mediante sofrimento, a beleza da justiça expressa-se gratificante, propondo esperança e oportunidade a todos. Isso no mundo espiritual em que se encontra Filomeno. Sim. Em demonstração insofismável de que somente existe o amor em toda parte, apresentando-se de acordo com os níveis de evolução de cada ser e de cada comunidade, como a essência da vida fundamental para preservar o espírito imortal. Em suas narrações, os novos amigos alienígenas falavam-nos de emoções que ainda não vivenciáramos, apresentando-nos paisagens iridescentes para nós. Então, olha só, apesar de Manuel Filomeno estar em contato com colônias espirituais belíssimas e sublimes, onde vigora o amor, ainda assim o que os extraterrestres contavam para ele surpreendia, né? Sim, eram paisagens que ele não conseguia descrever em palavras. Tão grande essa maravilha. Sim. Totalmente desconhecidas, sons e harmonias que nunca tivéramos ocasião de sentir, sendo as suas construções feitas de energia modelada. Nossa, que incrível! E isso aprende no espiritismo, hein? Que conseguimos manipular, os espíritos conseguem manipular a energia para construir armas, medicamentos, o que eles quiserem, né? Dependendo do grau de casas, os prédios. chips, né? Por aí vai. E mesmo assim, ó, essa energia do
dos planetas que os extraterrestres mostravam para ele, que seria que lá haveria construções dessa energia modelada, esse tipo de energia ainda escapava do conhecimento da Constituição pelo Manuel Filomeno, que já estava no mundo astral. Sim. Já até tinha contato com alguma coisa assim, mas ainda era superior que ele conhecia ainda. Sim. Que incrível. Por ser facilmente manipulada pela mente espiritual, conforme nos elucidavam. A fraternidade apresentava-se de maneira sublime, como nunca imaginara ser possível. A harmonia existente entre a flora e a fauna, que se mesclam interdependentes, faz que se destaque o espírito glorioso destituído de órgãos que enfermam, embora ainda usando roupagem transitória, com vistas ao progresso infinito que lhe está reservado. Essa roupagem transitória significa que lá os seres desses planetas evoluídos ainda tinham o corpo, um corpo material, não mas uma mortos, roupagem, né? Sim, mas uma roupagem mais sutil. Então essa era a roupagem transitória. Eles estavam em corpos encarnados, mas não nessa carne como é no planeta Terra. Era uma matéria mais sutil. Você imagina, com certeza esses seres aí vivem muito mais do que nós. Sim. Assim, antes de ir pro plano astral deles, né? Porque também tem o plano astral do planeta deles, né? Mas você imagina se aqui agora está vivendo em torno de 100 anos, essa turma aí passa aí dos milhares de anos, com certeza. Inclusive nesse quase parágrafo, imortais se for. Esse parágrafo fala que eles não tinham os órgãos que ficam doentes, então, Nossa, então não havia doença. Praticamente são imortais. Sim, e é com essa matéria sutil que quando os seres de outros planetas vêm nos visitar em essência, eles então têm esses corpos sutis, por isso que muitas pessoas não enxergam os extraterrestres. E eles podem estar que nós. mais ou menos materializados conforme a vontade deles de se mostrar também, mas não significa que eles estejam desencarnados, eles estão encarnados, eles têm o corpo deles, mas a matéria é muito diferente da nossa, então não é captada também pelos nossos olhos como é a matéria física e nem pelos instrumentos. Sim, é isso que gera muita confusão, né? Achar que eles estão mortos, mas não, é simplesmente a frequência, né? A matéria ser mais sutil. Ok, e vamos ver aqui o que mais temos. Estou encontrando aqui. Já devagamos tanto. Então. A harmonia, já falei da harmonia entre a flora e a fauna. Aqui, vamos lá. Também a mim chamaram minha atenção a atividade contínua, o trabalho de edificação incessante, porque o vazio, o ócio, o desfrutar sem contribuir, são páginas enganosas do pensamento e da emoção doentios. Então eles estavam sempre em atividade lá. Sim. Em conversação com alguns deles mais acessíveis, fomos informados de que a reencarnação, de alguma forma, lhes constituiria um grande esforço de amor em favor da humanidade terrestre, ou seja, a reencarnação aqui na Terra por esses seres que nem estavam acostumados a um corpo humano tão físico, uma matéria tão bruta quanto a nossa. Imagina a dificuldade que deve ser vindo de um lugar assim, né? Tem, mesmo com missão mesmo. Você vê o nível de bondade deles, né? E olha só, ele até usa a palavra aqui, ó, que seria um sacrifício de amor pela humanidade da Terra, porque isso é como asfixiá-los no corpo denso, limitando-os em todos os sentidos. No entanto, espontaneamente ofereceram-se para contribuir em favor do desenvolvimento espiritual da Terra, sem considerarem tal oferenda como um holocausto. Mas eles mesmos não consideravam isso como um sacrifício, eles estavam realmente vindo por amor. Sim. A gente é que imagina, né, o Manuel Filomeno aqui como espírito humano é que imaginou realmente como era o sacrifício. Tudo isso que eles estavam fazendo, mas isso não é a visão deles. Eles estão aqui encarnados em corpo humano por amor. Sim, isso mesmo. Deixar mesmo que por um breve período o mundo de esplendor pelo de sombras era a demonstração viva do poder do amor, conforme Jesus nos apresentou e o viveu, convidando-nos a fazer o mesmo. Inclusive, uma vez eu ouvi há mais de 20 anos um amigo que veio, né, que estava encarnado, era um extraterrestre encarnado em corpo humano, e a mãe dele me contou que os extraterrestres que o acompanhavam, que os havia preparado,
inclusive com essa energia materna que eles têm também, diziam que não sabiam como nós, seres humanos, conseguíamos viver nesse corpo tão denso, tão pesado, que para eles seria como viver dentro de escafandros, que são aquelas roupas de mergulhadores bem antigas, que eram muito grandes, muito pesadas, e entrava lá debaixo da água, né? Sim. Com esses escafandros. Então, para esses espíritos extraterrestres mais sutis, o corpo humano é como se fosse isso, um escafandro, uma matéria muito, muito densa mesmo. Por isso, muitos que estão aqui reencarnados e não se lembram dessa origem cósmica, se sentem, às vezes, asfixiados mesmo, com muita saudade, a olhar as estrelas, com muita vontade de fugir de tudo. Até praticar suicídio, né? Sim, e porque por causa desses desafios de estar aqui no corpo humano. Então a gente vê como realmente devemos ser firmes e fortes aqui nesse corpo, porque esse corpo é transitório, temos que cuidá-lo bem, porque é ele que nós temos para cumprir a nossa missão. E que esses irmãos extraterrestres também, quando vierem aqui, tiverem essa amnésia de quem são, que eles tenham muita força também. Podemos, toda vez que formos dirigir um pensamento de luz, uma mentalização, uma oração, dedicar a esses irmãos que estão aqui encarnados, vivendo todos esses desafios que nós vivemos também. Mas eles vieram por amor, eles não têm os karmas que nós temos para passar aqui na Terra. Eles vêm realmente para ajudar. Sim. Mas vivem exatamente como nós. Nem precisaria estar aqui, nem só para ajudar. E isso pode ser qualquer um, inclusive você que está aí nos assistindo, não é verdade, Renato? Com certeza. Pode ser você. Sim, pode ser você também, qualquer um. Por isso não temos lembranças, né? Então. Sim, por isso temos que ser firmes mesmos. Não podemos desistir desse corpo humano, cuidar e ter muito carinho por ele mesmo. Deixar, mesmo que por um breve período, o mundo de esplendor pelo de sombras, como eu já acabei de ler, era uma demonstração viva do poder do amor, conforme disse Jesus. As muitas informações que nos transmitiram durante o convívio que precedeu a primeira realização em conjunto ficariam impregnadas no ser que sou, de maneira indelével, proporcionando-me o sonho de alcançar também um dia uma dessas moradas, naturalmente acompanhado pelos afetos da longa jornada evolutiva, porque não há paraíso quando nos encontramos, seja onde for, sem a presença daqueles que sempre compartilham conosco as lutas e os sofrimentos. O futuro, portanto, pertence-nos e convoca-nos ao avanço. A noite tornara-se plena e o sono dominava a maioria dos habitantes terrestres da área onde deveríamos operar. Destacados companheiros de nosso plano foram encarregados de conduzir aproximadamente 250 casais ao nosso acampamento, em parcial desdobramento pelo sono. Eram os casais que iriam receber esses espíritos reencarnados como bebês nas suas famílias. Eles estavam então dormindo, mas se desdobraram em espírito e foram com seus corpos astrais se encontrar aqui com o pessoal desse projeto. Carinhosamente conduzidos no entorpecimento natural, à medida que eram alojados no imenso pavilhão que lhes estava reservado, iam despertando suavemente, mantendo a relativa lucidez do estado evolutivo em que se encontravam, sempre acompanhados por um dos encarregados de conduzi-los e cuidá-los, enquanto em nossa esfera tomavam conhecimento do que lhes ocorria, podendo traduzir depois como sonhos de contornos irregulares, mas cujo conteúdo ficaria impregnado no cerne do ser. Então esses casais recebiam as instruções de que iam ter então no seu seio familiar, no seu ventre, esses bebês com essa missão de ajudar a Terra. E depois, quando eles despertariam de novo no dia a dia, aqui no planeta Terra, eles teriam só uma vaga lembrança. Não se lembra de tudo, mas lá no mundo astral eles concordaram sim de receber. Sim. Em menos de meia hora, estávamos todos no recinto, formando um expressivo número de atentos ouvintes das explicações que passaram a ser ministradas pelo Dr. Silvio. Inicialmente foram convidados os futuros reencarnantes para se acomodassem numa sala do imenso auditório.
Nós outros, os cooperadores, no lado oposto. E no centro, os recém-chegados da esfera carnal. Então aqui estava todo mundo lá, os pais Sim. da terra, os reencarnantes que iam ser os bebês. Os pais na verdade estavam em desdobramento, né, que eles chamam, porque eles estão vivos na Terra. Então eles estavam ali no momento, por exemplo, quando dorme, geralmente quando dorme, né, que eles desdobram, ou seja, sai fora do corpo, é onde eles vão ter essas conversas, né. E estavam todos lá, os trabalhadores que iam auxiliar nesse projeto, os reencarnantes extraterrestres que seriam os bebês e as famílias. Sim. O eminente geneticista iniciou a sua explicação após a saudação cordial, elucidando: aqui estamos todos a fim de travarmos o primeiro contato espiritual para podermos definir rumos para o futuro. Todos que viestes trazidos, acalentais o desejo da procriação, alguns dos quais já experientes no mistério, em razão dos filhos que recebestes no regaço. Então agora são as instruções para os futuros pais. Sim. Isso é bastante importante prestarmos atenção, porque quantos que não estão ouvindo agora essa leitura não são esses pais que estão com as crianças das estrelas? Sim, com certeza. Nem tem noção disso, né? Inicia-se uma era nova para a sociedade terrestre e estáis convidados, por vosso próprio merecimento, a participar do grandioso acontecimento. Vossas existências têm sido saudáveis, a vossa conduta encontra-se apoiada nos valores éticos do bem, mantendes compromisso religioso com diversas denominações religiosas e esforçai-vos para encontrar a paz e a plenitude. É natural, portanto, serdes eleitos para receberdes no seio afetuoso alguns dos missionários do porvir, na condição de filhos diletos dos vossos sentimentos. Vivemos um mundo muito grave na sociedade terrestre, assinalado pela violência, pelo desvario moral, pela usança de drogas perturbadoras, pelos vícios ditos sociais, perversos e destrutivos, pelo desrespeito aos divinos códigos, à natureza e às suas criaturas. Compreensivelmente, por imposição da força irrevogável da lei do progresso, desenha-se um novo mundo de harmonia que se implantará brevemente, lentamente, à medida que se diluam as densas sombras da ignorância e da crueldade que predominam em quase toda parte. Ireis fazer parte desse movimento renovador, no momento em que graves ocorrências dolorosas enlutarão famílias incontáveis e esfalecerão muitas existências, quando escassearem os sentimentos de solidariedade e de compaixão ante a volúpia do prazer e da fuga da realidade. Nada obstante, estareis educando aqueles que irão modificar essas paisagens lúgubres, abrindo áreas luminosas na densa escuridão. Então aqui esses pais são advertidos que eles estarão educando aqueles seres que vão fazer a diferença em modificar todo esse cenário de conflitos aqui na Terra. Sim. Os filhinhos que vos forem confiados temporariamente necessitarão do amparo emocional e espiritual indispensável ao desiderato para o qual são encaminhados à Terra. Tende coragem, então sejam corajosos, e enfrentai as circunstâncias, algumas aziagas, com entusiasmo no bem e na verdade, guardando-os das agressões iniciais do caminho, como o agricultor zeloso defende as suas plântulas das pragas destruidoras. Então temos que defender essas crianças. Sim. Educai-os no culto dos deveres, da responsabilidade, do amor, do conhecimento, a fim de que disponham dos instrumentos próprios para os enfrentamentos até o momento da vitória. O Senhor que vos convocou vem cuidando de vós, porquanto renascestes nesta oportunidade, já selecionados para o cumprimento das venerandas profecias a respeito da era feliz da humanidade do porvir. Então, ninguém está reencarnado aqui neste momento à toa. Está reencarnado porque sim, escolhemos estar agora vivendo tudo isso. Preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros, de modo a poderdes oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos desses viandantes da luz. Não temais,
em momento algum, amando como semeadores que se encarregam do dever, sem pensar no resultado imediato do trabalho. Ao futuro caberá a colheita, a cega da produção próxima. Mantém Jesus na mente e no coração, preservando os sentimentos de honradez aprendidos em vossas escolas de fé religiosas, convictos, porém, da vossa imortalidade. E olha que aqui ele fala de escolas de fé religiosa, ou seja, ele não cita nenhuma religião específica. Essas crianças estavam reencarnando como bebês de famílias de todas as religiões. Sim. Sereis apresentados àqueles que em breve estarão adormecidos em vossos braços, totalmente entregues aos vossos cuidados para o desempenho das tarefas que devem cumprir. Que o Senhor Jesus a todos nos abençoe. Imediatamente vimos um grande painel no qual estavam escritos os nomes dos casais. E ao lado uma espécie de foto virtual e o nome daquele que seria o filho. Que interessante, que legal. Automaticamente, um dos membros da nossa equipe começou a enunciar os respectivos nomes, convidando-os a que se acercassem da área ampla e vazia entre o público e o estrado em que estava a mesa diretora. Ao ser anunciado o nome do casal e do espírito, seu futuro descendente, o acompanhante que trouxera os encarnados avançava na direção da entidade que saía do seu lugar e encontravam-se seguindo a grande área onde se abraçavam e conversavam jovialmente. Que legal. Muito bonito, né? Sim, muito bonito. Em ordem, em qualquer tipo de assunto, embora o número expressivo de membros foram sendo convocados uns e outros para, em tempo relativamente curto, encontrarem-se em convivência edificante. Por um período de aproximadamente 15 minutos, mantinham a familiaridade carinhosa, abraçando-se e depois retornando aos lugares. Os nossos visitantes de Alcione haviam sido informados anteriormente do tempo necessário para o primeiro contato, mantendo o período estabelecido. Então teria que ser ali só alguns minutinhos de contato inicial. Retomando seus lugares no auditório, renovados emocionalmente, jubilosos ante as expectativas desenhadas para o futuro, ouvi-se o trecho da notável obra de Franz von Suppé, Libera-me, na parte final do seu célebre Requiem. Então, mais música clássica aí, tocando. Ato contínuo, vou pegar uma aguinha aqui. Ato contínuo, o nobre mentor voltou à tribuna e, demonstrando na face a gravidade da tarefa que se encontrava incumbido, aproveitando-se do alto clima de paz e de esperança, esclareceu. Se quiser que eu continue isso, então você dá um toque. Tudo bem. Irmãos e irmãs queridos, investidos de nobre missão que desempenhareis na terra, mantende encarnados e desembaraçados do corpo físico, serenidade e confiança em Deus. Estais incumbidos de renovar o abençoado planeta terrestre, que sai da sombra para as divinas claridades, vinde de uma estrela de primeira grandeza, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável, e mergulhareis na névoa carnal, volvendo a experimentar as dificuldades inerentes à condição humana limitadora. Permanecereis encarcerados temporariamente no escafandro orgânico, que vos cerceará por algum tempo os formosos voos pelas paisagens sublimes a que estáis acostumados. Olha que coincidência, acabei de falar que alguns ETs falam que estar no corpo humano, para eles, é como estar em um escafandro, né? Foi a palavra usada aqui, escafandro orgânico. Caramba! Provareis a saudade dos afetos queridos que ficaram aguardando o vosso roteiro de misericórdia, muitas vezes em aparente solidão. Experimentareis incompreensões, repetimos, e sofrereis os espículos da inferioridade que predominam entre os viajantes da terra, no seu momentâneo atraso moral. Vez que outra e parcial desprendimento pelo sono, fruireis da convivência conosco, que estaremos ao vosso lado e vos conduziremos rapidamente embora aos santificados ninhos de onde procedeis,
para renovardes as forças e encontrardes alegria para a continuação do ministério socorrista. Recordareis das sublimes lições que ouvistes no abençoado lar, aplicando os conhecimentos que possuís na construção do bem imperecível entre os vossos irmãos terrestres. Asfixiados em alguns períodos pelo bafio enfermiço da psicosfera do planeta em transição, aspirareis às vibrações celestes que volvereis a fruir somente quando terminada a incomum tarefa de amor e de sacrifício. Sereis caracterizados no mundo pelas qualidades morais, pelos conteúdos psicológicos de paz e de reflexão, desde os primeiros dias da experiência nova. Missionários que vos precederam na viagem à Terra. Então, olha só, já teve gente que veio antes, já tinha os missionários que vieram antes preparar o terreno para esses que vinham agora no século XXI. Como a gente já leu antes, desde a década de 70, os extraterrestres que querem ajudar reencarnam aqui em corpos humanos, como bebês humanos. Missionários que vos precederam na viagem à Terra estão ampliando os estudos em torno da psique e da emoção, a fim de vos oferecerem os recursos hábeis para a exteriorização do patrimônio da sabedoria de que estáis investidos. Abrir-se-ão novas perspectivas para o vosso ministério, nas dádivas do lar afetuoso e rico de ternura. Algumas vezes tentarão crucificar-vos nas traves da perversidade, mas triunfareis por amor. Havia lágrimas discretas que desciam da comporta dos olhos do eminente orientador, que fazia o discurso. Depois de breve pausa, prosseguiu. Vós outros que ides receber os nossos visitantes como filhos, que vos credenciastes ao compromisso de crescer com eles na direção de Deus, preparai-vos. Sabeis que a reprodução humana está sob impositivos graves no que diz respeito à constituição orgânica, que se desenham no DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante, é sempre o espírito que seleciona o espermatozoide mais compatível com os seus propósitos evolutivos. Olha que interessante, né? Sempre o então, espírito. No próprio DNA já se desenha tudo o que nós precisamos para a nossa evolução. Então, nosso corpo humano ele vem exatamente como a gente precisa para evoluir aqui na Terra. E tem uma parte do DNA que o ser humano ainda nem decifrou, né? Que é o considerado DNA lixo. O ser humano não conseguiu decifrar ainda. Daí, como ele não conseguiu decifrar, colocou como DNA lixo. Imagina o que pode estar ali, né? Guardado ali de informação. Nós sabemos que é um DNA muito precioso, muito valioso. Graças à vibração que emite, o espírito seleciona o espermatozoide e dispara-o na direção do óvulo para o milagre da fecundação. A hereditariedade, de alguma forma, encontra-se adstrita à constituição física, em alguns caracteres morfológicos e biológicos. No entanto, os extratos morais são proporcionados pelo reencarnante. Então, herdamos sim a genética de nossos pais, nosso pai e nossa mãe, mas o extrato moral, ele já vem sim com o espírito. Sim. E claro, depende então da nossa criação, da nossa educação. Por isso é muito importante pais e mães atentos e cuidadosos com as crianças, principalmente na educação moral deles. Mantende a afetividade e o respeito em vossos relacionamentos íntimos, de modo a evitar a intromissão das entidades vulgares e perniciosas que tentarão hipnotizar-vos para a adoção dos vícios e das aberrações em voga no tálamo conjugal. Então aqui ele pede para que esses casais permaneçam no bem. Sim. E evitem vícios, maus pensamentos, porque tudo isso abre espaço para entidades que não querem que o planeta evolua. Então que aí sim vai tentar perturbar esses casais, até mesmo, quem sabe, tentando impedir que se leve essa gravidez adiante, causando problema entre os casais, brigas,
tristeza para gestante. Então, há sim entidades que vão tentar e que tentam de toda forma atrasar o planeta e atrasar também esses seres que reencarnam, tanto quando estão ainda sendo gerados, perturbando as famílias, como quando eles já estão encarnados. Eles têm um grande desafio, são bastante cobrados, recebem muitas vezes muitos ataques, por isso que nós temos que ensinar as crianças desde cedo a terem sempre pensamentos elevados, a cuidarem de si mesma, de sua própria mente. É muito importante cuidar da saúde psicológica das crianças, porque essa é a defesa que esses novos espíritos têm desses ataques à mente, manter a mente forte e elevada. Necessitamos da vossa contribuição saudável a fim de lograrmos êxito nos empreendimentos desde os primeiros momentos, antes de ser iniciado o processo de renascimento dos nossos convidados espirituais. Mantereis contato psíquico com eles, de modo que se vos desenvolvam os sentimentos da afetividade. Que legal. Mais a miúde, eles estarão visitando-vos, adaptando-se ao psiquismo planetário e às vossas emoções. Alegrai-vos, trabalhadores do novo mundo. Vivereis o grande crepúsculo da civilização atual, que se vai, mas fruireis a beleza do amanhecer de uma nova era de paz e de bênçãos que está por acontecer. Cultivai os sentimentos nobres do dever, da harmonia e do bem, nos mais diversos segmentos da sociedade em que vos encontrais, e permiti-vos bafejar pelas aragens espirituais que soprarão, afastando as torpes e pesadas vibrações do período de transição. Abençoados pela oportunidade, começai a planejar, pensai no amor. Fez uma brevíssima pausa e logo encerrou, dizendo: inúmeros entre vós anseiam pela patermaternidade que ainda não alcançaram, defluente de razões que vêm de prístinas épocas, não podereis conceber, mas providenciadas pelos mensageiros do Senhor, as valiosas conquistas através da engenharia genética, aplicadas em benefício da sociedade, ajudar-vos-ão a alcançar o sagrado desiderato. Rejubilai-vos e retornai aos compromissos humanos, aureolados de felicidade e de esperança. Nossa, que bonito, né? Legal então, saber que é tudo, realmente tudo planejadinho, né? Olha pra você ver, a tecnologia lá, a tecnologia aqui. Pelo que ele disse aqui, alguns casais aqui, eles geneticamente eles não poderiam ter filho. Por planejamento mesmo do histórico kármico deles, por alguma coisas de outras vidas. Mas aqui eles, como aceitaram, se colocaram predispostos a receber esses espíritos que têm que ser muito bem cuidados. Eles receberam preparação genética aqui da equipe espiritual para que recebessem esses, acho muito incrível essa tecnologia. Esses espíritos novos. Sim, é muito incrível saber que tem tudo esse preparo. E aquilo que o pessoal fala, não pedi para nascer, não pedi para ter aquele pai, aquela mãe, aquele irmão. Você vê que não só, aqui fala de extraterrestre, né? De espíritos de outros planetas, né? Seres de outros planetas. Mas também acontece com os que encarnam na Terra, os humanos também. Também tem esse preparo, também vai lá, conhece os pais antes, tem todo esse preparo também. Sim, alguns espíritas, eles dizem que nós não pedimos para nascer, nós imploramos. Porque é aqui no corpo humano que vamos evoluir, que vamos conseguir, tendo esse esquecimento momentâneo do mal que praticamos antes, conseguir evoluir aqui e viver uma vida justa, honesta, não acumulando mais karmas. E aí sim poder ir pra frente. Tem muitos espíritos que queriam estar aqui no nosso lugar, né? Tendo essa oportunidade de estar encarnando aqui na Terra. E tanto pra ter essa oportunidade de evoluir e poder seguir para outros mundos melhores, ou até mesmo para ajudar a melhorar aqui, este mundo, que é o mais importante. Sim. Da missão de todos nós aqui, não só dos extraterrestres encarnados, não, todos. Sim. Nós, espíritos humanos encarnados aqui também, todos têm essa missão de ajudar o planeta Terra a melhorar, a evoluir. Sim. De que modo?
principalmente cada um cuidando muito bem de si, Isso. da própria mente, da própria evolução, do próprio da própria vontade de fazer o bem. Porque imagina, se cada um cuidar direitinho de si, tentar ser uma boa pessoa, como que vai ser o planeta? Nossa, seria maravilhoso, né? Cada um fazendo sua parte. Se cada um cuidar de si, cada um fazendo sua parte, cuidando de si. tudo fica perfeito, todo mundo vai ficar legal. Sim, com certeza. E aqui ele termina o discurso dizendo: o Senhor seja convosco. Harmonias siderais pulsavam no auditório, em nossos sentimentos. Logo depois, os condutores dos amigos reencarnados recambiaram-nos ao corpo, deixando nele as lembranças possíveis do acontecimento comum. Então aqui os espíritos dos pais retornaram para o planeta Terra, nos corpos que eles tinham aqui, eles têm aqui, e vão acordar, né, provavelmente no dia seguinte. Que incrível, né? Achando que tiveram um belo sonho, então com um bem-estar, com uma sensação boa de sono, de uma noite bem dormida, mas com certeza o propósito, né? não se lembrarão de tudo isso, não. Mas sim, aceitaram. Em espírito, eles aceitaram. Sim, e aí a gente encerrou o capítulo 15, né? Sim. E o próximo capítulo, que é o 16, qual que é o título do capítulo? Programações reencarnacionistas. Ah, isso vai ser legal também, hein? Vai ser muito interessante. Ultrapassamos a metade do livro aí, ó. Já, eu acho que deve ter em torno de 40 capítulos, mas cada um é rapidinho, vocês estão vendo que é rapidinho os capítulos. Estamos aprendendo e estudando bastante aqui, né? Aguardamos vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para que você possa receber avisos sempre que tiver um novo capítulo lido e os outros vídeos do canal também. Só para avisar que a gente não leu antes não, viu? Não conhecia esse livro, a gente está lendo junto com vocês. Não? A gente não lê antes o capítulo não, então tudo que a gente está descobrindo aqui é junto com você que está aí, hein? Eu já tinha dado umas olhadinhas. Eu não peguei, mas eu não. esperei para ler tudo aqui junto com vocês. Por isso é que nós estamos aprendendo juntos mesmo, de verdade. Com certeza. Mas também foi uma surpresa. Não tinha visto tudo isso, não. Sim. Agradecer ao pessoal, tem mais 3 minutinhos ali, ó. Agradecer ao pessoal, então, encerrando o capítulo 15. E nos vemos no próximo vídeo, né, Vanessa? No próximo vídeo, capítulo 16, Programações Reencarnacionistas. Gratidão. Até lá. Até lá. Um abraço.